Fala galera, tudo tranquilo? Sejam mais uma vez muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Olha a Química aí. Eu sou o professor Thiago Santangelo e tô aqui para ajudar você a tirar todas as suas dúvidas. Vambora? Bom, galera, e o tema desse vídeo é o caso particular de cálculo estequiométrico no qual existe pelo menos um reagente em excesso. Tranquilo? Bom, esse caso é o caso disparado que a galera tem mais dificuldade, tá? É mais chatinho, requer mais interpretação, a gente precisa ter aí alguns cuidados, beleza? Mas vamos lá, meu papel aqui é te ajudar a encarar isso aqui de uma forma mais tranquila, beleza? Então vem comigo, vamos começar. E olha só, galera. Tradicionalmente, qual é o normal do cálculo estequiométrico? É a questão trazer um dado e formular uma pergunta. Por exemplo, vou fazer uma analogia simples aqui, tá? Imagine que você seja dono de uma fábrica de óculos, tá? Você produz óculos para comercializar. Então, vamos lá. O óculos é o seu produto final e quais são as suas matérias-primas que corresponderiam aqui, no caso da estequiometria, aos reagentes? Quais as matérias-primas você necessitaria na sua indústria para fabricar os óculos que você comercializa? Basicamente, a gente precisa das armações, do par de lentes, da resina, entre outros, né? Basicamente são essas três matérias-primas aí. E aí vamos lá. O que o cálculo estequiométrico comum faz? Ele me dá um dado e me faz uma pergunta. Então, fazendo uma analogia aí à produção de óculos, imagina a seguinte situação. Eu vou te perguntar o seguinte. Com 10 armações, a gente consegue produzir quantos óculos? Com 10 armações, a gente consegue fabricar quantos óculos? Tu vai me responder, pô, 10 óculos, maravilha, tranquilo. Mas repara, eu não preciso só de armação para a produção dos óculos, concorda? Quando eu digo que eu tenho 10 armações e te pergunto quantos óculos você consegue fabricar, você parte do pressuposto de que as demais matérias-primas você possui em quantidade adequada. Não é isso? Beleza. Então, agora eu vou modificar a pergunta. Com 6 lentes, eu consigo fabricar quantos óculos? Com 6 lentes, cada óculos utiliza 2 lentes. Então, se você tem 6 lentes, você vai me dizer, dá para fabricar 3 óculos. Maravilha. Mais uma vez, você partiu do pressuposto de que as demais matérias-primas você tinha em quantidade adequada. Show de bola. Agora, olha a maldade. Se eu tiver 10 armações e 6 lentes, eu consigo produzir quantos óculos? Repara, você havia dito inicialmente que com 10 armações você produziria 10 óculos. Só que agora eu te dei a quantidade de lente também. Então não dá para você pensar só na armação. Você vai ter que pensar na armação e vai ter que pensar nas lentes. Beleza? Então, de novo, com 10 armações e 6 lentes, eu consigo fabricar quantos óculos? A resposta será 3 óculos. Poxa, mas para eu fabricar 3 óculos, eu não vou usar 10 armações. Não, não vai. Você vai usar apenas 3. E as outras 7 armações irão sobrar. Então, nesse caso, a gente está lidando com uma matéria-prima que está em excesso. Beleza? E como é que a gente reconhece? Bom, antes da gente se preocupar em reconhecer quem está em excesso, é preciso que a gente se preocupe em reconhecer que há reagente em excesso, independentemente de qual é esse reagente. Tá legal? E qual é o bizu para você matar a charada? Tá aqui, ó. Sempre que o enunciado fornecer as quantidades de 2 ou mais reagentes, deve-se desconfiar de que um deles está em excesso.
E se ele está em excesso, ele vai ser parcialmente consumido. Uma parte é consumida, uma parte sobra. Tá legal? Pô, Thiago, mas aí como é que eu faço para calcular a quantidade de produto? Ué, como é que a gente calculou a quantidade de óculos no exemplo que eu trouxe? A gente relacionou com o quê? Com as lentes. Porque as lentes foram totalmente consumidas no processo. Foram totalmente utilizadas. A gente diz aqui que nesse exemplo citado, as armações correspondem ao nosso reagente em excesso e as lentes correspondem ao reagente limitante. E aí, repara, eu devo calcular a quantidade de produto, no nosso exemplo aqui, a quantidade de óculos, a partir das informações relacionadas ao reagente o quê? Limitante, ou seja, aquele que será totalmente consumido durante o processo. Tranquilinho? Então, esse é o bizu. Fornecer a quantidade de 2 ou mais reagentes, já sabe, vai ter reagente em excesso. Então, primeira coisa é descobrir quem está em excesso. Segunda coisa, calcular a quantidade de produto a partir do reagente limitante. Tranquilo? Então, bora botar a mão na massa. Eu vou apresentar um exercício para vocês, que é o seguinte. A água pode ser obtida a partir da combustão do gás hidrogênio. Está aí, o probleminha já nos trouxe a equação. A gente vai verificar se ela está ou não balanceada e, se não tiver, a gente vai fazer o seu balanceamento. Na sequência, partindo-se de uma mistura de 15 gramas de gás hidrogênio e 64 gramas de gás oxigênio a 0 graus Celsius e 1 atmosfera, faça o que se pede, letra A. Identifique o reagente em excesso e determine a sua quantidade após o término da reação. Então, repara, ele já está dizendo para mim que tem reagente em excesso, mas mesmo que ele não dissesse, eu saberia que há reagente em excesso. Por quê? Porque ele está me dando a quantidade de 2 reagentes. Repara, ele me deu a quantidade de gás hidrogênio, 15 gramas de gás hidrogênio, está aqui, e ele me deu também a quantidade do outro reagente, 64 gramas de gás oxigênio. Tudo bem? Então, deu a quantidade de 2 reagentes. Um deles vai sobrar. Eu vou te ensinar agora a descobrir quem é o reagente em excesso. Tranquilo? Poxa, professor, não é o gás oxigênio não? Porque, olha só, 64 é muito maior do que 15. Galera, não é pela comparação entre as massas, do jeito que está aqui, que a gente vai descobrir quem está em excesso ou não, tá legal? Ou seja, o gás oxigênio, embora esteja aqui numa quantidade em massa maior do que a quantidade do gás hidrogênio, pode ser que o oxigênio seja o reagente limitante e o hidrogênio seja o reagente em excesso. Tá legal? Então, olha só, vamos pegar esses dados. 15 gramas de gás hidrogênio e 64 gramas de gás oxigênio. Ó, a equação química está aqui. Eu vou anotar só os dados fornecidos pelo enunciado. 15 gramas de gás hidrogênio e 64 gramas de gás oxigênio. Balanceando essa equação, lembrando que a gente já tem vídeo aula aqui no canal falando sobre balanceamento. Beleza? Pintando dúvida, dá uma conferida lá. Tá bom? Então, ó, eu vou colocar um 2 aqui na frente do H2, um 2 aqui na frente da água e o 1 aqui na frente do O2. Tranquilo? Bom, agora eu tenho 4 Hs de cada lado e 2 Os de cada lado, ou seja, a nossa equação está balanceada. Então, vamos lá. Descobrindo quem está em excesso, tá? Qual é a proporção entre os reagentes, hein? Ó, 2 mols de H2 estão para 1 mol de O2. Como o probleminha nos deu a massa de cada reagente, eu vou trabalhar com massa aí nas duas colunas, tá? Repara que eu dei aqui do lado os valores de massa atômica do hidrogênio e do oxigênio. Então, ó, vamos botar aqui as massas molares. Do H2, vou pegar a massa do H, que é 1, e vou multiplicar por 2. Vai ficar 2 gramas por mol. E do O2, eu vou pegar a massa do O, que é 16, e vou multiplicar por 2.
32 gramas por mol. Tranquilo? Então, simbora. Vou transformar aqui de mol para massa e vou fazer a mesma coisa aqui. Vou transformar também de mol para massa. Então, vamos lá. 1 mol de H2, 1 mol de H2 tem massa 2 gramas. Como são 2 mols, eu vou colocar o dobro, né? Eu vou colocar 4 gramas. E 1 mol de O2, 32 gramas. Na linha de baixo, eu vou colocar os dois dados que ele deu, tá? Quais são os dados? 15 gramas para o H2 e 64 gramas para o O2. Poxa, Tiago, mas espera aí, eu não estou entendendo. Aonde que você vai colocar a incógnita? Não vou colocar a incógnita. Não é assim que eu vou te ensinar a descobrir o reagente que está em excesso. Tranquilo? Então, agora é o seguinte, se liga, porque cada professor explica isso aqui de um jeito e, obviamente, eu vou te ensinar do jeito que eu acho mais fácil de entender. Tá bom? Então, ó, primeiro eu vou cancelar todas as unidades. Tá legal? Vou simplificar também esse 32 com o 64, tá? Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. Afinal de contas, 64 é o dobro de 32. Tranquilo? E agora? Agora, galera, se liguem. Agora a gente vai multiplicar as diagonais. Então, eu vou pegar esse 1 aqui e vou multiplicar em diagonal. Vou multiplicar pelo 15. Então, 1 vezes 15, que dá quanto? Dá 15, tá? Agora, eu faço a mesma coisa com a outra diagonal. Eu vou pegar esse 4 e vou multiplicar por esse 2. 4 vezes 2 dá quanto? 8. Então, agora presta muita atenção no que eu vou te falar. A gente tinha 4 valores para avaliar. Eu transformei esses 4 valores em 2 valores. Eu agora só vou comparar o 15 e o 8. Tá legal? E aí se liga. Como é que eu faço para saber quem está em excesso? O número maior está do mesmo lado da regra de 3 que o reagente em excesso. Vou repetir. O número maior estará do mesmo lado da regra de 3 que o nosso reagente em excesso. Então, vamos lá. Do lado esquerdo, eu tenho H2. Do lado direito, eu tenho O2. Do lado direito, eu tenho 8. Do lado esquerdo, eu tenho 15. Ora, 15 é maior do que 8. Ele está do lado esquerdo. Ele está do lado do reagente em excesso. Então, quem é o reagente em excesso? H2. Vou escrever isso aqui, ó. H2 é o reagente em excesso. Tranquilo? Belezinha? De novo, multiplicamos as diagonais. Ficamos com 2 valores, 15 e 8. 15 é maior. O reagente que tiver do mesmo lado do número maior, do mesmo lado do 15, será o nosso reagente em excesso. Quem é que está do lado esquerdo da regra de 3, do mesmo lado do 15? É o H2. Então, o H2 é o reagente em excesso. E o O2 é o nosso reagente, o quê? Limitante. Então, vamos lá. Eu já descobri quem é que está em excesso. É o H2. Agora, eu vou descobrir o quê? O quanto sobra do reagente em excesso. Olha o que eu vou fazer, galera. Eu vou montar novamente essa regra de 3. Então, ó, vou fazer aqui embaixo. 2 mols de H2 estão para 1 mol de O2. A gente já tem essas massas, né? Eu vou copiar da regra de 3 ali de cima. Então, 2 mols de H2, eu vou botar 4 gramas. 1 mol de O2, eu vou colocar 32 gramas. E agora, hein? Agora eu vou usar o dado do reagente limitante, que é o O2. 64 gramas. E vou jogar a incógnita aqui, na coluna do H2. Repara, esse X
não será a quantidade do excesso. Pelo contrário, esse X vai ser a quantidade que será consumida de H2. Tá legal? E aí, vamos embora. Vou simplificar isso com isso. Aqui dá 2, aqui dá 1. E vou multiplicar cruzado. Quanto vai dar o X, galera? O X vai dar 8 gramas. O que é isso que a gente acabou de calcular aqui? É a quantidade consumida de quê? De H2. Mas foi isso que ele me perguntou lá no item A? Vamos voltar lá, ó. O que ele quer saber? Quem é o reagente em excesso? A gente já identificou. E ele quer a quantidade do excesso após o término da reação. Então, olha só, galera. Como é que eu faço agora para descobrir a quantidade em excesso? Excesso de H2. Que quantidade é essa? Ora, é a quantidade inicial menos a quantidade que foi o quê? Consumida. Então, de quanto vai ser o meu excesso? Havia 15 gramas. Desses 15 gramas, 8 gramas foram consumidos. Então, de quanto é o excesso? O excesso é de apenas 7 gramas. Então, está aqui, ó. Sobrarão 7 gramas de gás hidrogênio após o término da reação. O H2 não está em excesso? Então, pronto. A reação acaba, 8 gramas do H2 são consumidos e 7 gramas vão sobrar. Lembrando que ele havia colocado 15 gramas inicialmente. Tranquilo? Resolvida a letra A. Vamos agora para a letra B. Olha qual é a segunda pergunta. Determine o volume obtido de água. Então, agora, ele quer que você calcule o volume de água. Volume de H2O. Lembrando que no enunciado, ele diz que essa reação ocorre na ICNTP, a 0 graus Celsius e 1 atm. E qual é o dado que eu vou usar? É o dado referente ao hidrogênio ou é o dado referente ao oxigênio? Preferencialmente, é o dado referente ao reagente limitante. Lembra quem era? Era o gás oxigênio. Então, vou colocar aqui o dado, ó, 64 gramas de quê? De O2. Nossa regra de 3 vai relacionar a água com o gás oxigênio. Lembra qual é a proporção molar entre eles? Vamos voltar lá. Ó, 1 mol de O2 produz 2 mols de H2O. Então, está aqui a proporção molar. 1 mol de O2 produz 2 mol de H2O. Bom, vamos trabalhar com que grandeza na coluna da água? Ele não quer que você calcule o volume de água? Ora, então na coluna da água a gente vai trabalhar com volume, tá? E o que a gente sabe a respeito do oxigênio? A gente sabe que reagiram 64 gramas de oxigênio. Então, na coluna do O2, a gente vai trabalhar com massa. Tranquilinho? Então, vamos embora que está quase acabando, galera. Ó, 1 mol de O2. Qual é a massa de 1 mol de O2? 32 gramas. É a massa molar do gás oxigênio. Qual é o volume de 2 mols de vapor d'água na ICNTP? Galera, olha só. Gás na ICNTP, 1 mol é sempre 22,4 litros. 22,4 litros. Pô, Tiago, mas aqui são 2 mols. Perfeito. Então, eu vou pegar o 22,4 e vou multiplicar por 2. Tranquilo? Na linha de baixo, o dado do problema, 64 gramas. E a pergunta, qual o volume obtido de água? Tá legal? Vamos lá. Simplificando. Grama com grama, 64 com 32, aqui dá 2, aqui dá 1. E multiplicando cruzado. Multiplicando isso aí cruzado, vai ficar quanto? Vai ficar 2 vezes 2 vezes 22,4, ou seja, 4 vezes 22,4.
Isso aí, galera, é igual a 89,6 litros, beleza? Esse é o volume produzido de água na ICNTP a partir de 64 gramas de gás oxigênio. Lembrando que eu poderia ter montado essa regra de 3 relacionando a água com o H2, que é o reagente em excesso, desde que eu dissesse que reagiram não 15 gramas, mas sim 8 gramas, já que 7 é a quantidade em excesso, beleza? E aí, galera, a gente chegaria à mesma resposta que chegou aqui, relacionando o O2 com o H2O, ou seja, 89,6 litros. Tranquilo? Galera, eu queria agradecer demais a audiência de vocês. Queria pedir, por favor, para vocês se inscreverem no canal, deixarem um like, seguir a gente nas redes sociais, ok? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Tranquilo? Esse tema, vocês acharam mais complicado, menos complicado? Qual é o caso mais complicado de cálculo estequiométrico? Comenta aí para mim, por favor. Tudo bem? É isso, galera. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo.